Em uma praça movimentada de Roma, no ano de 1842, um homem ergue uma imagem sagrada da Virgem Maria diante de centenas de pessoas. Suas mãos tremem, não de reverência, mas de ódio. Com um sorriso sarcástico, ele rasga a imagem ao meio, gritando blasfêmias que fazem o sangue gelar nas veias dos presentes. As pessoas fogem em horror, mas o que este homem não sabia é que, naquela mesma noite, ela viria até ele. Não com ira, não com punição, mas com uma presença tão sublime e silenciosa que mudaria para sempre o curso de sua vida. Esta é a história real de Alfonso Ratisbonne, um jovem banqueiro judeu que zombou publicamente da mãe de Jesus, e como um único momento de encontro divino transformou o maior cético em um dos mais fervorosos devotos da história. Para compreendermos a magnitude deste milagre, precisamos conhecer quem era Alfonso Ratisbonne antes daquele momento que dividiria sua vida em duas partes completamente distintas. Nascido em Estrasburgo, França, em 1814, Alfonso Marie Ratisbonne cresceu em uma família judaica próspera. Seu pai, Auguste Ratisbonne, era um respeitado banqueiro, e a família gozava de prestígio social considerável na comunidade francesa. Alfonso era o mais novo de uma família de 4 irmãos, todos criados com os melhores privilégios que o dinheiro poderia comprar: educação refinada, viagens pela Europa, contatos influentes e, acima de tudo, uma posição social que lhe abria todas as portas. Desde jovem, Alfonso demonstrou uma inteligência aguçada e uma personalidade forte, quase arrebatadora. Era conhecido por sua eloquência, sua capacidade de debate e, infelizmente, por sua tendência a questionar e ridicularizar tudo aquilo em que não acreditava. Aos 28 anos, já havia se estabelecido como um banqueiro de sucesso, seguindo os passos do pai, mas sua verdadeira paixão estava em desafiar as convenções religiosas de sua época. Alfonso não era apenas um não-crente, ele era um militante contra a fé. Especializado em debates filosóficos, dedicava considerável parte de seu tempo livre a escrever panfletos antirreligiosos e a participar de círculos intelectuais onde a religião era sistematicamente desconstruída e ridicularizada. Para ele, todas as religiões eram superstições primitivas, muletas para mentes fracas que não conseguiam enfrentar a realidade da existência humana sem a necessidade de consolos sobrenaturais. O que tornava sua posição ainda mais complexa era o fato de que seu irmão mais velho, Théodore, havia se convertido ao cristianismo anos antes. Esta conversão havia causado uma ruptura familiar dolorosa. Alfonso via a decisão do irmão não apenas como uma traição às tradições familiares, mas como uma demonstração de fraqueza intelectual e emocional. As discussões entre os dois irmãos eram lendárias em intensidade e amargor. Em janeiro de 1842, Alfonso decidiu fazer uma viagem pela Europa, ostensivamente para expandir seus negócios, mas na realidade para escapar das pressões familiares relacionadas à conversão de seu irmão e para encontrar novos círculos onde pudesse expressar livremente suas convicções antirreligiosas. Roma era apenas uma parada em seu roteiro, escolhida mais por sua importância histórica e cultural do que por qualquer interesse religioso. Na verdade, Alfonso via a cidade eterna como o epicentro de tudo aquilo que ele desprezava: superstição, manipulação das massas e poder institucional baseado em ilusões. Foi durante esta viagem que Alfonso se hospedou na casa de um conhecido da família, Gustave de Bussières, um católico fervoroso que imediatamente percebeu as convicções antirreligiosas de seu hóspede. Bussières, homem de grande paciência e sabedoria, não confrontou Alfonso diretamente, mas começou a plantar sementes de dúvida através de conversas aparentemente casuais sobre filosofia, arte e história. Se você está gostando desta história extraordinária, não esqueça de se inscrever em nosso canal para mais relatos de milagres que transformaram vidas. Alfonso, no entanto, interpretou a gentileza de Bussières como uma tentativa de conversão, o que apenas intensificou sua atitude defensiva e suas manifestações antirreligiosas. Foi neste contexto de tensão crescente que ocorreu o incidente que mudaria tudo. Na manhã de 19 de janeiro de 1842, Alfonso havia participado de um debate particularmente acalorado com alguns intelectuais católicos em um café romano.
O debate havia se centrado na questão dos milagres, com Alfonso defendendo vigorosamente a posição de que todos os supostos milagres eram ou ilusões coletivas ou manipulações deliberadas da Igreja para manter o povo ignorante e submisso. Frustrado com o que percebia como a obstinação de seus interlocutores, Alfonso decidiu que precisava de uma demonstração pública mais dramática de suas convicções. Foi então que concebeu a ideia que considerava o golpe de misericórdia contra a superstição religiosa. Dirigindo-se a uma loja de artigos religiosos próxima ao Vaticano, Alfonso adquiriu uma das mais belas imagens da Virgem Maria disponíveis, uma reprodução da famosa Madonna della Seggiola de Rafael. A imagem era de uma qualidade excepcional, com detalhes primorosos que retratavam Maria segurando o menino Jesus, com São João Batista criança ao lado. Alfonso sabia exatamente o que planejava fazer com aquela imagem, e a antecipação do escândalo que causaria lhe provocava uma satisfação quase infantil. Na tarde daquele mesmo dia, Alfonso posicionou-se na escadaria da igreja de San Andrea delle Frati, uma das igrejas mais visitadas de Roma. Escolheu aquele local estrategicamente. Era um ponto de grande movimento, onde peregrinos, turistas e romanos locais passavam constantemente. Com a imagem da Virgem Maria nas mãos, Alfonso começou a discursar para a multidão que rapidamente se formou ao seu redor. Sua voz, treinada em inúmeros debates, carregava uma autoridade natural que fazia as pessoas pararem para ouvir, mesmo que sua mensagem fosse profundamente perturbadora. Senhoras e senhores, ele começou, vocês que se ajoelham diante de pedaços de papel e madeira, que depositam suas esperanças em superstições medievais, eu lhes pergunto, onde está o poder desta imagem? Onde está a proteção desta mulher morta há 2000 anos? A multidão começou a murmurar, alguns se afastando desconfortavelmente, outros se aproximando com curiosidade mórbida. Alfonso continuou, sua voz ganhando intensidade. Vocês acreditam que esta imagem tem poder? Que pode protegê-los, abençoá-los, interceder por vocês junto a um Deus que, se existisse, certamente teria coisas mais importantes a fazer do que ouvir suas súplicas patéticas. Foi neste momento que Alfonso ergueu a imagem acima de sua cabeça, para que todos pudessem vê-la claramente. O silêncio que se seguiu foi quase palpável, como se até mesmo o ar tivesse parado de se mover. Então eu lhes demonstrarei, Alfonso gritou, a verdadeira natureza desta superstição. E, diante dos olhos horrorizados de centenas de pessoas, Alfonso rasgou a imagem sagrada ao meio. O som do papel se rasgando ecoou pela praça como um trovão. Algumas mulheres gritaram. Homens se benzeram compulsivamente. Crianças começaram a chorar. O horror no rosto das pessoas era tão intenso que parecia físico, tangível. Mas Alfonso não havia terminado. Jogando os pedaços da imagem no chão, ele os pisoteou deliberadamente, gritando blasfêmias que são dolorosas demais para repetir, palavras que atacavam não apenas a Virgem Maria, mas toda a estrutura da fé cristã. Onde está ela agora? Alfonso bradou, apontando para os destroços da imagem. Por que não me castiga? Por que não me fulmina com um raio? Porque ela não existe. Porque tudo isso não passa de teatro para mentes fracas. A multidão começou a se dispersar rapidamente, algumas pessoas fugindo literalmente, outras se afastando enquanto recitavam orações em voz alta, como se tentassem criar uma barreira espiritual entre eles e aquele homem que parecia ter perdido completamente a razão. Um padre idoso que havia assistido a toda a cena aproximou-se de Alfonso, não com raiva, mas com uma tristeza profunda nos olhos. Meu filho, ele disse suavemente, você não sabe o que está fazendo. Alfonso riu sarcasticamente. Eu sei exatamente o que estou fazendo, padre. Estou libertando estas pessoas de suas ilusões. Estou mostrando a elas a verdade, que vocês são charlatães e elas são tolas. O padre balançou a cabeça lentamente e se afastou, murmurando orações. Alfonso permaneceu ali por mais alguns minutos, saboreando sua vitória, sentindo-se como um guerreiro que havia conquistado uma batalha importante contra a ignorância. Mas enquanto caminhava de volta para a casa de Bussieres,
Alfonso começou a sentir algo estranho. Não era remorso. Ele estava convencido de que havia feito a coisa certa. Era algo mais sutil, uma inquietação que ele não conseguia identificar claramente. Era como se um silêncio muito particular houvesse se instalado ao seu redor, um silêncio que parecia carregar peso e significado. Alfonso chegou à casa de Bussieres no final da tarde, ainda eufórico com os eventos do dia. Esperava encontrar seu anfitrião perturbado ou, pelo menos, constrangido, pois certamente as notícias de seu ato público já haviam se espalhado pela comunidade católica romana. Para sua surpresa, Bussieres o recebeu com a mesma cortesia de sempre, como se nada houvesse acontecido. Durante o jantar, a conversa fluiu normalmente sobre temas neutros: política, literatura, as transformações que estavam ocorrendo na Europa. Alfonso chegou a se sentir ligeiramente decepcionado pela falta de reação de seu anfitrião. Você não tem nada a dizer sobre os eventos de hoje? Alfonso finalmente perguntou, incapaz de conter sua curiosidade. Bussieres sorriu gentilmente. O que você gostaria que eu dissesse, Alfonso? Esperava pelo menos uma reprimenda, talvez um sermão sobre respeito religioso, ou quem sabe até um pedido para que eu me retirasse de sua casa. Por que faria isso? Bussieres respondeu calmamente. Você é meu hóspede, e eu o respeito como pessoa, independentemente de suas convicções. Esta resposta inesperada deixou Alfonso ainda mais inquieto. Ele havia se preparado para confronto, para debate, para qualquer coisa exceto esta aceitação serena que parecia penetrar suas defesas psicológicas de uma forma que nenhum argumento conseguirá fazer. Após o jantar, Alfonso se retirou para seus aposentos, um quarto confortável no segundo andar da casa. Era um ambiente acolhedor, decorado com bom gosto, com uma escrivaninha junto à janela que dava para um pequeno jardim interno, uma poltrona de leitura e uma cama com dossel de madeira escura. Alfonso tentou se concentrar em um livro de filosofia que havia trazido consigo, mas as palavras pareciam dançar diante de seus olhos sem formar significado. Aquela inquietação que havia começado na praça continuava a crescer, como uma nota musical discordante que ressoa persistentemente no fundo da consciência. Decidiu escrever em seu diário, uma prática que mantinha regularmente para registrar suas reflexões e experiências de viagem. Mas quando se sentou à escrivaninha e pegou a pena, descobriu que não conseguia encontrar palavras para descrever o que havia sentido durante e após o incidente da tarde. Como um homem acostumado à precisão intelectual, esta incapacidade de articular seus próprios sentimentos o frustrou profundamente. Alfonso levantou-se da escrivaninha e começou a caminhar pelo quarto, tentando organizar seus pensamentos. Era quase meia-noite quando Alfonso finalmente se deitou, mas o sono não veio. Permaneceu deitado no escuro, olhando para o teto, enquanto sua mente revivia obsessivamente os eventos do dia. Cada detalhe parecia gravado em sua memória com uma clareza quase fotográfica. As expressões de horror no rosto das pessoas, o som do papel se rasgando, a tristeza profunda nos olhos do padre idoso. Esta história está apenas começando, e o que acontece a seguir desafia qualquer explicação racional. Não perca nenhum detalhe, inscreva-se agora. Foi então, por volta das 2 horas da madrugada, que Alfonso percebeu uma mudança sutil na atmosfera do quarto. O silêncio, que até então havia sido comum, começou a adquirir uma qualidade diferente, mais densa, mais carregada de presença. Inicialmente, Alfonso atribuiu esta sensação ao cansaço e ao estresse emocional do dia. Mas gradualmente, tornou-se impossível ignorar que algo extraordinário estava acontecendo. A temperatura do quarto parecia ter mudado, não ficando nem mais quente nem mais fria, mas adquirindo uma qualidade diferente, como se o próprio ar tivesse se transformado em algo mais substantivo, mais vivo. Alfonso se sentou na cama, todos os seus sentidos alerta. Não havia som algum, mas ele tinha certeza absoluta de que não estava sozinho no quarto. Esta certeza não vinha de nenhuma percepção sensorial específica, era mais profunda, mais primitiva, como um conhecimento que brotava diretamente de seu ser mais íntimo. E então, ela apareceu. A princípio,
Alfonso pensou que estava sonhando ou talvez tendo uma alucinação causada pelo estresse emocional. Mas seus sentidos estavam absolutamente claros e despertos. Ele podia sentir a textura dos lençóis sob suas mãos, podia ouvir o tic-tac distante do relógio no corredor, podia ver cada sombra projetada pela luz da lua que entrava pela janela. E ali, junto à janela, estava uma figura feminina que irradiava uma luz que não era luz, uma presença que era simultaneamente visual e muito mais do que visual. Maria Santíssima estava ali, não como uma aparição etérea ou fantasmagórica, mas como uma presença real, substancial, mais real do que qualquer coisa que Alfonso havia experimentado em toda sua vida. Ela não falou, não gesticulou, não fez movimento algum. Simplesmente estava ali, e sua mera presença comunicava mais do que volumes inteiros de palavras poderiam expressar. Alfonso não conseguiu mover um músculo. Não de medo, mas de uma reverência tão profunda que parecia paralisar todas as suas funções físicas exceto as mais essenciais. Sua respiração continuou, seu coração continuou batendo, mas tudo mais pareceu suspender-se em um estado de contemplação absoluta. O primeiro sentimento que tomou conta de Alfonso foi de vergonha. Não a vergonha social de ter sido pego em um erro, mas uma vergonha muito mais profunda, a vergonha de reconhecer, de forma completamente indiscutível, que havia cometido um erro não apenas social ou moral, mas ontológico, fundamental, relacionado à própria natureza da realidade. Mas esta vergonha era imediatamente seguida por algo ainda mais extraordinário: o perdão. Não era um perdão comunicado através de palavras ou gestos, mas um perdão que emanava da própria presença de Maria, um perdão tão completo e incondicional que transformava a vergonha em gratidão. Alfonso compreendeu, sem que nenhuma palavra fosse proferida, que havia passado a vida inteira combatendo algo que não apenas existia, mas que o amava com um amor mais profundo e mais puro do que qualquer coisa que ele havia imaginado ser possível. A figura de Maria não correspondia exatamente a nenhuma das representações artísticas que Alfonso conhecia, mas era simultaneamente reconhecível e única. Ela parecia ter cerca de 20 anos, com um rosto de beleza indescritível, mas uma beleza que transcendia completamente os padrões físicos comuns. Era uma beleza que vinha de dentro, que irradiava santidade, sabedoria e um amor maternal que abraçava toda a humanidade. Seus olhos eram o aspecto mais marcante de sua presença. Não eram grandes nem pequenos, nem de cor particularmente notável, mas continham dentro de si uma profundidade que parecia infinita. Quando Alfonso olhava para esses olhos, sentia como se estivesse vendo não apenas Maria, mas através dela, toda a história da humanidade, todo o sofrimento que havia sido redimido, toda a esperança que havia sido confirmada, toda a promessa que havia sido cumprida. As mãos de Maria estavam unidas em oração, e de suas mãos emanava uma luz suave que não iluminava o quarto no sentido físico, mas que parecia iluminar a alma de Alfonso de dentro para fora. Era como se ele estivesse vendo a si mesmo pela primeira vez com clareza absoluta, compreendendo não apenas seus erros, mas também seu potencial para algo infinitamente maior. A vestimenta de Maria era simples, um manto azul sobre um vestido branco, ambos parecendo ser feitos de uma substância que era simultaneamente tecido e luz. Não havia ornamentos, joias ou qualquer ostentação, mas a simplicidade irradiava uma majestade que tornava todas as riquezas terrenas insignificantes em comparação. Enquanto Alfonso contemplava esta presença extraordinária, começou a compreender coisas que sua educação intelectual nunca havia lhe ensinado. Compreendeu que havia passado a vida estudando as sombras na parede da caverna platônica, debatendo sobre a natureza das sombras, zombando daqueles que afirmavam que havia algo além das sombras, quando todo o tempo havia uma realidade luminosa e viva esperando para ser reconhecida. Compreendeu que sua inteligência, da qual tanto se orgulhava, era uma ferramenta que poderia levá-lo em direção à verdade ou afastá-lo dela, dependendo de como a usasse. Havia usado sua inteligência como uma arma contra a fé, quando deveria tê-la usado como uma ponte em direção à compreensão mais profunda. Compreendeu que seu ateísmo não era, como havia pensado, uma posição intelectual superior, mas uma forma de orgulho espiritual que o havia cegado para realidades que estavam disponíveis para qualquer pessoa disposta a abrir o coração além do intelecto.
O encontro durou. Alfonso nunca conseguiria determinar com precisão. Talvez 15 minutos, talvez 1 hora, talvez uma eternidade. O tempo havia perdido seu significado habitual, como se ele tivesse sido transportado para uma dimensão onde os relógios não tinham relevância. Durante todo este período, não foi pronunciada uma única palavra. A comunicação ocorria em um nível muito mais profundo do que a linguagem verbal, em um nível onde a alma falava diretamente com a alma, onde verdades eram transmitidas não através de conceitos intelectuais, mas através de experiência direta e imediata. Alfonso compreendeu, sem que isso lhe fosse explicado, que Maria estava ali não para puni-lo por seu ato de blasfêmia, mas para oferecer-lhe algo que ele nem sabia que estava buscando. A certeza de que existia uma realidade além daquela que seus sentidos físicos podiam perceber. Uma realidade onde o amor era a lei fundamental e onde cada ser humano tinha um valor infinito e um propósito eterno. Compreendeu também que sua busca intelectual, embora houvesse tomado um caminho equivocado, havia sido motivada por um impulso fundamentalmente correto, o impulso de encontrar a verdade. O problema não havia sido sua busca pela verdade, mas sua presunção de que já sabia onde essa verdade poderia ou não poderia ser encontrada. Enquanto contemplava Maria, Alfonso começou a perceber detalhes que transcendiam a percepção visual comum. Podia ver, de alguma forma, a história da humanidade refletida em sua presença. Podia perceber os milhões de orações que haviam sido dirigidas a ela ao longo dos séculos, podia sentir o amor maternal que ela direcionava para cada ser humano individualmente, podia compreender sua função como mediadora entre a humanidade e o divino. Mais do que isso, Alfonso começou a perceber sua própria vida de uma perspectiva completamente nova. Via como cada evento, cada escolha, cada relacionamento havia sido parte de um padrão maior que ele nunca havia conseguido enxergar. Via como até mesmo seus erros e suas rebeliões haviam servido a um propósito, preparando-o para este momento de revelação. Via também o sofrimento que havia causado a outras pessoas através de sua militância antirreligiosa. Não apenas o sofrimento óbvio daqueles que havia ofendido publicamente, mas o sofrimento mais sutil daqueles que haviam perdido ou tido sua fé enfraquecida por causa de sua influência. Este reconhecimento trouxe uma dor genuína, mas uma dor que era imediatamente transformada pela compreensão de que todo este sofrimento poderia ser redimido através do amor e do perdão. Gradualmente, Alfonso começou a perceber que a presença de Maria estava se tornando menos visível, não porque ela estivesse partindo, mas porque ele estava começando a internalizá-la. Era como se ela estivesse se plantando em sua alma como uma semente de luz que continuaria a crescer e se desenvolver pelo resto de sua vida. Os últimos momentos do encontro foram os mais intensos. Alfonso sentiu um amor tão avassalador fluindo de Maria em sua direção que pensou que seu coração poderia literalmente explodir de gratidão. Era um amor que o aceitava completamente como ele era, mas que também o chamava para se tornar tudo aquilo que poderia ser. Era um amor que curava feridas que ele nem sabia que tinha, que respondia perguntas que ele nem sabia que estava fazendo, que oferecia esperanças que ele nem sabia que estava precisando. O que aconteceu naquela noite transformou não apenas um homem, mas tocou a vida de milhares. Continue conosco para descobrir como esta história continua, e não esqueça de se inscrever. E então, tão silenciosamente quanto havia aparecido, Maria desapareceu. Mas Alfonso sabia que ela não havia realmente partido. Havia se tornado parte dele de uma forma que tornaria impossível retornar ao que era antes. Alfonso permaneceu imóvel na cama até o amanhecer, não dormindo, mas em um estado de contemplação profunda que era mais restaurador do que qualquer sono poderia ser. Quando os primeiros raios de sol começaram a entrar pela janela, ele sentiu como se estivesse acordando não apenas de uma noite, mas de toda uma vida de sonhos equivocados. Levantou-se lentamente, caminhando até a janela onde Maria havia aparecido. O jardim lá fora parecia diferente, mais vivo, mais significativo. Cada folha, cada flor parecia carregar um significado que ele nunca havia percebido antes. Era como se ele houvesse adquirido novos olhos, capazes de ver não apenas as superfícies das coisas, mas suas essências mais profundas.
Alfonso olhou-se no espelho e viu um homem fisicamente idêntico ao que era no dia anterior, mas fundamentalmente transformado. Seus olhos tinham uma qualidade diferente, uma profundidade e uma paz que não estavam lá antes. Era como se a luz que havia visto emanando de Maria houvesse se instalado permanentemente em sua alma, transformando-o de dentro para fora. Vestiu-se cuidadosamente e desceu para encontrar Bussieres, que já estava tomando seu café da manhã no jardim. O anfitrião ergueu os olhos quando Alfonso se aproximou e imediatamente percebeu que algo extraordinário havia acontecido. Bom dia, Alfonso, Bussieres disse gentilmente. Você parece diferente esta manhã. Alfonso se sentou diante de seu anfitrião, lutando para encontrar palavras adequadas para descrever o que havia experimentado. Gustave, ele começou, sua voz tremendo ligeiramente, eu preciso lhe contar algo que vai parecer impossível de acreditar. Bussieres inclinou-se para a frente, seus olhos cheios de interesse e compaixão. Eu o escuto, Alfonso. E então, pela primeira vez em sua vida, Alfonso falou sobre um milagre não para negá-lo ou explicá-lo, mas para testemunhá-lo. Descreveu cada detalhe do encontro noturno, cada sensação, cada compreensão que havia recebido. Falou sobre a transformação que sentia dentro de si, sobre a certeza absoluta que agora tinha de que havia uma realidade espiritual tão real quanto o mundo físico, mais real até. Bussieres ouviu em silêncio, ocasionalmente fazendo uma pergunta esclarecedora, mas principalmente permitindo que Alfonso expressasse livremente sua experiência. Quando Alfonso terminou, havia lágrimas em seus olhos, lágrimas de gratidão e de alegria, mas também lágrimas de arrependimento pelo tempo perdido, pelas oportunidades desperdiçadas, pelas pessoas magoadas. Alfonso, Bussieres disse suavemente, o que você descreveu é exatamente o tipo de experiência que os santos e místicos têm relatado ao longo dos séculos. Você foi abençoado com uma graça extraordinária. Mas por que eu? Alfonso perguntou. Por que alguém como eu, que a desrespeitou tão publicamente, que zombou de tudo o que ela representa? Bussieres sorriu. Talvez exatamente por isso. A misericórdia divina frequentemente escolhe os menos prováveis para demonstrar que ninguém está além da possibilidade de redenção. Sua conversão será um testemunho poderoso para outros que se consideram muito perdidos para serem salvos. Alfonso passou o resto da manhã caminhando pelas ruas de Roma, vendo a cidade com olhos completamente novos. As igrejas que antes lhe pareciam monumentos à superstição agora lhe pareciam portais para o sagrado. Os peregrinos que antes lhe pareciam tolos agora lhe pareciam buscadores corajosos da verdade. Os padres que antes lhe pareciam charlatães agora lhe pareciam servidores dedicados de algo infinitamente maior do que eles próprios. Mas foi quando Alfonso se aproximou da igreja de San Andrea delle Frati, onde havia cometido seu ato de blasfêmia no dia anterior, que a magnitude de sua transformação se tornou mais clara. Parado no mesmo local onde havia rasgado a imagem sagrada, ele foi dominado por uma onda de remorso tão intensa que precisou se apoiar na parede da igreja para não cair. As pessoas passavam por ele, algumas reconhecendo-o como o homem que havia causado o escândalo no dia anterior. Mas ao invés de evitá-lo ou confrontá-lo, muitas se aproximavam com curiosidade, percebendo que algo havia mudado radicalmente nele. Uma senhora idosa, que havia estado presente durante o incidente do dia anterior, aproximou-se hesitantemente. Desculpe-me, senhor, ela disse, mas você não é o homem que, ontem... Sim, senhora, Alfonso respondeu, sua voz carregada de humildade. Sou eu. E vim aqui para pedir perdão publicamente pelo que fiz. A notícia de que o homem que havia blasfemado contra a Virgem Maria no dia anterior havia retornado ao local do incidente espalhou-se rapidamente pela vizinhança. Em poucos minutos, uma multidão havia se formado, muitas das mesmas pessoas que haviam testemunhado o ato de profanação. Alfonso subiu nos mesmos degraus onde havia realizado seu discurso blasfemo, mas desta vez sua postura era completamente diferente. Ao invés da arrogância combativa do dia anterior, havia humildade genuína, uma vulnerabilidade que tocava o coração de todos os presentes.
Meus amigos, Alfonso começou, sua voz carregada de emoção. Ontem eu estive aqui como um homem cego que pensava que podia ver, como um tolo que se considerava sábio. Vim zombar daquilo que vocês consideram sagrado, vim atacar a fé que sustenta suas vidas. A multidão estava em silêncio absoluto, algumas pessoas se benzendo, outras simplesmente observando com admiração crescente. Esta manhã, eu acordo como um homem diferente. Não porque alguém me convenceu através de argumentos intelectuais, não porque li algum livro revelador, mas porque fui visitado por aquela mesma quem desonrei ontem. Maria Santíssima veio até mim, não com castigo, não com repreensão, mas com um amor tão puro e transformador que minha alma não teve escolha senão reconhecer a verdade que havia negado toda a minha vida. Alfonso fez uma pausa, permitindo que suas palavras penetrassem na consciência dos ouvintes. Muitas pessoas estavam chorando abertamente, tocadas não apenas por suas palavras, mas pela sinceridade radiante que emanava de todo o seu ser. Eu não posso desfazer o mal que fiz ontem, ele continuou. Não posso apagar as palavras blasfemas que proferi, não posso reparar completamente a ofensa que cometi contra a mãe de nosso Senhor. Mas posso oferecer minha vida como reparação. Posso dedicar cada dia que me resta nesta terra a testemunhar a realidade do amor divino que me foi mostrado. Uma voz da multidão gritou: como sabemos que não é outro truque? Como sabemos que não está zombando de nós novamente? Alfonso virou-se na direção da voz. Você tem razão em desconfiar, meu amigo. Ontem eu era digno apenas de desconfiança. Mas eu lhe peço apenas isto: observe minha vida a partir de hoje. Julgue-me não pelas palavras que falo agora, no calor da emoção, mas pelas ações que tomarei nos próximos meses e anos. Se minha conversão for genuína, ela se manifestará através de frutos duradouros. Outro membro da multidão perguntou: o que você pretende fazer agora? Como vai viver daqui em diante? Alfonso respirou profundamente. Primeiro, vou procurar um padre para me preparar para o batismo. Sei que isso pode parecer precipitado, mas a certeza que carrego dentro de mim não admite demora. Segundo, vou dedicar minha vida ao serviço de Deus e de sua Santíssima Mãe. Não sei ainda exatamente como, mas confio que o caminho me será mostrado. Um padre havia se aproximado da multidão durante o discurso de Alfonso. Era Padre Théodore de Bussieres, irmão de Gustave e um dos sacerdotes mais respeitados de Roma. Ele se adiantou e colocou a mão no ombro de Alfonso. Meu filho, ele disse com voz suave mas clara o suficiente para que todos ouvissem, se sua conversão é genuína, como parece ser, então você será bem-vindo na Igreja Católica. Mas você deve compreender que o caminho da fé não é sempre fácil. Haverá momentos de dúvida, de tentação, de dificuldade. Está preparado para isso? Alfonso olhou diretamente nos olhos do padre. Padre, ontem eu teria dito que estava preparado para qualquer coisa porque achava que conhecia tudo. Hoje, eu sei que não conheço quase nada, e é exatamente por isso que estou preparado para tudo. Quando você sabe que não sabe nada, está verdadeiramente pronto para aprender. Nos dias que se seguiram, Alfonso iniciou um processo intensivo de preparação para seu batismo na fé católica. Padre Théodore de Bussieres assumiu pessoalmente sua instrução catequética, impressionado pela sinceridade e pela profundidade das mudanças que observava no jovem convertido. As sessões de instrução religiosa revelaram um aspecto fascinante da transformação de Alfonso. Sua mente, anteriormente treinada para encontrar falhas e inconsistências na doutrina cristã, agora se aplicava com a mesma intensidade para compreender e integrar os ensinamentos da Igreja. Sua formação intelectual rigorosa, que antes havia sido um obstáculo à fé, tornou-se uma ferramenta poderosa para seu aprofundamento espiritual. É extraordinário, Padre Théodore confessou ao seu irmão Gustave. Alfonso faz perguntas que demonstram não apenas inteligência, mas uma sede genuína de compreensão espiritual. É como se ele estivesse faminto por verdades que até recentemente negava existirem. Alfonso devorava os textos sagrados com a mesma paixão com que anteriormente havia estudado os filósofos ateus. Lia os evangelhos, as epístolas de São Paulo, os escritos dos padres da Igreja, sempre fazendo anotações,
sempre buscando conexões mais profundas entre os diferentes aspectos da doutrina católica. Mas sua preparação não era apenas intelectual. Alfonso passou horas em oração, frequentemente na mesma igreja de San Andrea delle Frati onde havia cometido sua blasfêmia. Muitas vezes era visto ajoelhado diante de uma imagem da Virgem Maria, não apenas rezando, mas parecendo estar em conversa íntima com ela. Uma manhã, Padre Theodore encontrou Alfonso na igreja antes mesmo do nascer do sol, prostrado completamente no chão diante do altar da Virgem, em uma posição de adoração total. Quando Alfonso finalmente se levantou, suas faces estavam banhadas em lágrimas. Ela está aqui, Padre Alfonso sussurrou. Não como naquela primeira noite, não de forma visível, mas sua presença é tão real quanto a sua ou a minha. Ela me guia, me instrui, me conforta. É como ter uma mãe espiritual que nunca me abandona. Durante este período de preparação, Alfonso também começou a reparar ativamente os danos causados por seus anos de militância antirreligiosa. Escreveu cartas pessoais para todas as pessoas que pôde recordar ter influenciado negativamente em relação à fé, pedindo perdão e oferecendo testemunho de sua conversão. Uma dessas cartas foi enviada para seu irmão Theodore, em Estrasburgo. A resposta de Theodore chegou 2 semanas depois, e quando Alfonso a leu, caiu de joelhos em gratidão. Seu irmão mais velho expressava alegria indescritível pela conversão de Alfonso e revelava que havia passado anos orando especificamente para que a Virgem Maria tocasse o coração de seu irmão mais novo. Querido Alfonso, a carta dizia, suas palavras me enchem de uma alegria que transcende qualquer felicidade terrena. Durante todos esses anos de separação e conflito, eu nunca parei de acreditar que Nossa Senhora encontraria uma forma de chegar até você. Que ela tenha escolhido uma manifestação tão direta e poderosa demonstra o amor especial que tem por sua alma. A notícia da conversão de Alfonso havia se espalhado muito além dos limites de Roma. Jornais católicos por toda a Europa começaram a publicar relatos do milagre de San Andrea delle Frati, como o evento começou a ser conhecido. Alguns relatos eram precisos, outros exagerados, mas todos contribuíam para fazer de Alfonso uma figura conhecida nos círculos católicos. Esta notoriedade inesperada inicialmente incomodou Alfonso, que preferia processar sua transformação em privacidade. Mas Padre Theodore o ajudou a compreender que sua conversão pública exigia um testemunho igualmente público. Deus raramente concede graças extraordinárias apenas para o benefício individual, o padre explicou. Sua experiência é destinada a ser um farol de esperança para outros que se consideram muito longe da misericórdia divina. Você tem a responsabilidade de compartilhar sua história. Foi assim que Alfonso começou a aceitar convites para falar em igrejas e seminários, sempre com humildade, sempre enfatizando não sua própria importância, mas a grandeza da misericórdia divina que havia transformado mesmo alguém como ele. No dia 31 de janeiro de 1842, exatamente 12 dias após sua visão da Virgem Maria, Alfonso Marie Ratisbonne foi batizado na fé católica na Igreja Deu Jesus, em Roma. A cerimônia foi conduzida pelo cardeal Patrizzi, vigário de Roma, devido à extraordinária natureza da conversão de Alfonso. A igreja estava repleta de fiéis que haviam seguido a história de Alfonso desde o dia de sua blasfêmia pública. Muitos dos presentes eram as mesmas pessoas que haviam testemunhado tanto seu ato de desrespeito quanto sua reparação pública posterior. A atmosfera era de celebração, mas também de reverência profunda diante do mistério da graça divina. Alfonso havia escolhido receber o nome de batismo Marie Alphonse, incorporando formalmente sua devoção à Virgem Maria em sua nova identidade cristã. Durante a cerimônia, muitas pessoas relataram ter sentido uma presença especial, como se a própria Maria estivesse presente para testemunhar a oficialização da conversão daquele que ela havia visitado tão extraordinariamente. Quando a água batismal tocou sua testa, Alfonso sentiu uma confirmação interior da transformação que havia começado naquela noite extraordinária. Era como se os últimos vestígios de sua antiga vida estivessem sendo lavados, deixando apenas a nova criatura que havia nascido do encontro com o divino. Após o batismo, Alfonso permaneceu em Roma por mais algumas semanas, completando sua instrução religiosa e discernindo seu futuro. A questão que mais o preocupava era como usar seus talentos e recursos para servir melhor a Deus e à Igreja. Padre Theodore sugeriu que Alfonso considerasse o sacerdócio, observando que sua inteligência excepcional e sua experiência de conversão dramática poderiam torná-lo um sacerdote extraordinariamente eficaz. Alfonso passou muitas horas em oração diante da imagem da Virgem Maria, buscando orientação sobre esta possibilidade.
Durante uma dessas sessões de oração, Alfonso recebeu o que ele descreveu como uma inspiração interior clara e inequívoca. Ele deveria retornar à França, reconciliar-se completamente com sua família e, em seguida, começar seus estudos para o sacerdócio. A viagem de volta para Estrasburgo foi uma jornada de cura familiar. Alfonso encontrou seus pais idosos inicialmente céticos em relação à sinceridade de sua conversão, mas gradualmente convencidos pela evidente transformação de seu caráter. Seu irmão Théodore o recebeu com lágrimas de alegria, vendo na conversão de Alfonso a resposta a anos de orações fervorosas. Durante sua estadia em casa, Alfonso passou muito tempo reparando relacionamentos que haviam sido danificados por seus anos de militância antirreligiosa. Visitou parentes, amigos de família e colegas de negócios, pedindo perdão por suas ofensas passadas e oferecendo testemunho de sua transformação. Uma dessas visitas foi particularmente significativa. Alfonso procurou o Rabino Irs, o líder espiritual da comunidade judaica de Estrasburgo e um homem que havia conhecido Alfonso desde a infância. O rabino recebeu com uma mistura de curiosidade e tristeza. Alfonso, o rabino disse, ouvi falar de sua conversão ao cristianismo. Devo admitir que isso me entristece profundamente. Você era um de nossos jovens mais brilhantes. Alfonso respondeu com gentileza, Rabino Irs, eu compreendo sua tristeza, e lamento qualquer dor que minha decisão possa causar à comunidade. Mas devo ser honesto sobre minha experiência. Não me converti por razões intelectuais ou sociais. Fui visitado por uma presença divina que transformou completamente minha compreensão da realidade. Não posso negar o que vi e senti. O rabino balançou a cabeça tristemente. E sua família, Alfonso? E suas tradições ancestrais? Eu não rejeito minha herança judaica, Alfonso explicou. Na verdade, agora compreendo que ela foi uma preparação para minha fé atual. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o mesmo Deus que agora adoro como Pai de Jesus Cristo. Minha conversão não é uma rejeição do judaísmo, mas seu cumprimento em minha vida pessoal. Após 3 meses em Estrasburgo, Alfonso sentiu claramente que era tempo de começar seus estudos para o sacerdócio. Ele se inscreveu no seminário de Santa Genoveva em Paris, uma das mais prestigiadas instituições de formação sacerdotal da França. Sua chegada ao seminário causou considerável interesse. A história de sua conversão dramática havia se espalhado pelos círculos eclesiásticos franceses, e muitos seminaristas e professores estavam curiosos para conhecer o homem que havia sido visitado pela Virgem Maria de forma tão extraordinária. Alfonso inicialmente se sentiu desconfortável com a atenção, preferindo ser tratado como qualquer outro seminarista. Mas gradualmente compreendeu que sua experiência única lhe dava responsabilidades especiais e oportunidades especiais para testemunhar o poder transformador da graça divina. Os estudos no seminário revelaram novos aspectos dos talentos intelectuais de Alfonso. Sua formação prévia em filosofia e economia, combinada com sua experiência pessoal de conversão, lhe dava uma perspectiva única sobre questões teológicas. Ele se destacou particularmente em apologética, a defesa racional da fé cristã. Ratisbonne tem um dom especial para responder às objeções dos céticos, observou Padre Dupanloup, seu professor de teologia dogmática. Ele conhece intimamente as objeções contra a fé porque ele próprio as fez durante anos. Isso lhe dá uma credibilidade especial quando apresenta as respostas cristãs. Durante seu tempo no seminário, Alfonso manteve uma correspondência extensa com pessoas de toda a Europa que haviam ouvido falar de sua conversão e buscavam orientação espiritual. Muitos eram céticos como ele havia sido, lutando com dúvidas sobre a existência de Deus ou a veracidade do cristianismo. Alfonso respondia a cada carta pessoalmente, sempre com paciência e compreensão, nunca de forma condescendente ou superior. Ele entendia intimamente as lutas intelectuais e emocionais que essas pessoas estavam enfrentando porque havia passado pelos mesmos conflitos. Uma de suas correspondentes mais regulares era uma jovem intelectual de Londres chamada Catherine Whitmore, que havia lido sobre sua conversão em um jornal católico inglês. Catherine era filha de uma família anglicana, mas havia se tornado agnóstica após estudos universitários em filosofia. As cartas trocadas entre Alfonso e Catherine ao longo de 2 anos fornecem um retrato fascinante de como Alfonso aplicava sua experiência pessoal para ajudar outros em suas jornadas espirituais. Ele nunca pressionava ou usava argumentos autoritários,
mas compartilhava sua própria jornada e convidava seus correspondentes a considerar a possibilidade de que suas pressuposições sobre a realidade pudessem estar incompletas. Durante seu segundo ano no seminário, Alfonso recebeu permissão para fazer uma peregrinação à Terra Santa. Esta viagem foi transformadora de uma forma diferente, mas igualmente profunda, em relação à sua experiência com a Virgem Maria. Caminhar pelos locais onde Jesus havia vivido, ensinado, sofrido e ressuscitado deu a Alfonso uma compreensão visceral da realidade histórica de sua fé. Em Belém, ele passou horas na Basílica da Natividade, contemplando o mistério da encarnação. Em Jerusalém, percorreu a Via Dolorosa, meditando sobre a paixão de Cristo. Mas foi em Nazaré que Alfonso teve sua experiência mais significativa da peregrinação. Visitando a Basílica da Anunciação, o local tradicionalmente associado ao anúncio do anjo Gabriel à Virgem Maria, Alfonso sentiu uma conexão profunda com sua própria experiência de visitação divina. Aqui ele escreveu em seu diário: Maria disse sim ao plano de Deus para sua vida, mesmo sem compreender completamente todas as implicações. Naquela noite em Roma, eu também disse sim, e agora compreendo que este sim deve ser renovado diariamente. A conversão não é um evento único, mas um processo contínuo de entrega à vontade divina. Em 14 de junho de 1848, 6 anos após sua conversão, Alfonso-Marie Ratisbonne foi ordenado sacerdote na Catedral de Estrasburgo. A cerimônia foi presidida pelo bispo de Estrasburgo, Monsenhor Reis, que havia acompanhado de perto a jornada espiritual de Alfonso desde seu retorno à França. A ordenação de Alfonso atraiu atenção considerável, não apenas devido à sua conversão famosa, mas também por causa da reputação que havia construído durante seus anos de seminário como um intelectual cristão excepcional e um diretor espiritual perspicaz. Durante a cerimônia, quando Alfonso se prostrou diante do altar durante a ladainha dos santos, muitas pessoas presentes relataram ter sentido uma atmosfera de particular santidade. Sua mãe, que havia vivido para ver este dia extraordinário, chorava lágrimas de alegria e admiração por como Deus havia transformado seu filho mais jovem. Após sua ordenação, Padre Alfonso foi designado para trabalhar em Paris, onde se especializou no apostolado entre intelectuais e céticos. Sua abordagem era única. Ao invés de atacar diretamente as posições antirreligiosas, ele compartilhava sua própria jornada de dúvida para a fé, permitindo que as pessoas vissem que era possível ser intelectualmente rigoroso e espiritualmente comprometido simultaneamente. Padre Alfonso estabeleceu um centro de diálogo na região de Montparnasse, conhecido na época como um reduto de artistas, escritores e intelectuais boêmios. Muitos desses indivíduos eram céticos ou abertamente hostis à religião organizada, mas a abordagem não confrontacional de Alfonso e sua credibilidade como ascético atraíam pessoas que nunca teriam entrado em uma igreja comum. As reuniões no centro de Alfonso tinham uma atmosfera mais parecida com um salão intelectual do que com um evento religioso tradicional. Ele encorajava perguntas difíceis, admitia francamente quando não tinha respostas imediatas e sempre tratava as dúvidas sinceras com respeito e seriedade. Este testemunho extraordinário está transformando vidas até hoje. Se você quer mais histórias como esta, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Um dos frequentadores regulares das reuniões de Alfonso era Paul Verlaine, o famoso poeta que mais tarde se tornaria conhecido por sua conversão religiosa. Em suas memórias, Verlaine escreveu: Padre Alfonso tinha um dom especial para mostrar que a fé não exigia o abandono da razão, mas sua elevação a um nível superior. Ele nunca nos fez sentir estúpidos por nossas dúvidas, mas nos ajudou a ver que nossas perguntas mais profundas poderiam encontrar respostas em Cristo. Durante este período de ministério ativo, Alfonso também manteve uma vida de oração intensa, particularmente sua devoção à Virgem Maria. Ele estabeleceu o hábito de passar pelo menos 1 hora diariamente em oração diante de uma imagem de Maria, frequentemente relatando a seus confidentes mais próximos que ainda sentia sua presença maternal guiando seu ministério. Em 1852, 10 anos após sua conversão, Alfonso recebeu um convite que mudaria mais uma vez o curso de sua vida. O patriarca latino de Jerusalém solicitou que ele viesse à Terra Santa para estabelecer uma escola para crianças cristãs palestinas que viviam em condições de extrema pobreza e abandono educacional. Alfonso viu neste convite uma oportunidade de servir de forma mais direta as pessoas mais necessitadas,
combinando sua paixão pela educação com seu compromisso de servir aos pobres. Após muito discernimento e oração, ele aceitou o convite e começou os preparativos para se mudar permanentemente para a Palestina. Antes de partir, Alfonso fez uma peregrinação final à igreja de San Andrea delle Frate, em Roma, o local onde sua vida havia sido transformada 2 décadas antes. Ajoelhando-se no mesmo local onde havia blasfemado contra a Virgem Maria, ele ofereceu uma oração de gratidão por tudo o que havia recebido e uma petição de bênçãos para o novo capítulo de seu ministério que estava por começar. Maria Santíssima, ele orou, você me visitou quando eu era seu inimigo e me transformou em seu filho. Agora, enquanto me preparo para servir as crianças da Terra Santa, peço que continue a me guiar e a me usar como instrumento de seu amor maternal. Alfonso chegou a Jerusalém em outubro de 1852 e foi imediatamente confrontado com a magnitude dos desafios que enfrentaria. A situação das crianças cristãs na Palestina otomana era desesperadora. A maioria vivia na pobreza extrema, sem acesso à educação formal, vulneráveis à exploração e frequentemente perdendo sua identidade cristã devido à pressão social e econômica. Estabelecendo-se inicialmente em um pequeno monastério próximo ao Santo Sepulcro, Alfonso passou seus primeiros meses na Terra Santa visitando comunidades cristãs dispersas, avaliando necessidades e estabelecendo relacionamentos com líderes locais. O que ele descobriu o comoveu profundamente: famílias inteiras vivendo em condições subhumanas, crianças trabalhando desde idade muito precoce para ajudar na sobrevivência familiar, jovens abandonando a fé cristã porque não viam futuro dentro de sua comunidade religiosa. Mas Alfonso também descobriu algo que o inspirou imensamente: uma fé simples e profunda entre os cristãos palestinos que permaneciam fiéis apesar de todas as dificuldades. Esta fé lembrava-lhe constantemente da autenticidade da experiência religiosa, longe das complexidades intelectuais que havia conhecido na Europa. Com recursos fornecidos parcialmente pela Igreja Católica e parcialmente por doações privadas de seus contatos na França, Alfonso estabeleceu sua primeira escola em Jerusalém, em um prédio modesto próximo à porta de Damasco. A escola começou com apenas 15 alunos, mas a notícia de que havia educação gratuita disponível espalhou-se rapidamente pela comunidade cristã. O método educacional de Alfonso era revolucionário para a época e região. Além da instrução acadêmica básica, leitura, escrita, aritmética, ele incorporava formação profissional prática, educação moral baseada nos princípios cristãos e, mais importante, tentava desenvolver na cada criança um senso de dignidade pessoal e potencial futuro. Estas crianças não precisam apenas de conhecimento, Alfonso escreveu para um benfeitor na França. Elas precisam de esperança. Precisam ver que têm um futuro, que suas vidas têm valor, que são amadas por Deus independentemente de sua pobreza ou condição social. A abordagem de Alfonso com as crianças revelava a profundidade de sua própria transformação espiritual. Ele tratava cada criança como se fosse um tesouro precioso, lembrando-se constantemente de como a Virgem Maria havia o tratado na noite de sua conversão, com amor incondicional que via não apenas quem ele era, mas quem poderia se tornar. Dentro de 2 anos, a escola de Alfonso havia crescido para mais de 100 alunos e havia estabelecido uma reputação de excelência educacional que atraía famílias não apenas cristãs, mas também muçulmanas e judaicas que reconheciam a qualidade da educação oferecida. Este sucesso, no entanto, também atraiu oposição de várias fontes. Autoridades otomanas locais ficaram desconfiadas de uma instituição educacional dirigida por um europeu que poderia estar promovendo influência ocidental. Alguns líderes religiosos muçulmanos se opuseram ao que viam como proselitismo cristão disfarçado. Até mesmo alguns cristãos locais questionaram os métodos modernos de Alfonso. Mas Alfonso enfrentou toda oposição com a mesma serenidade que havia caracterizado sua conversão inicial. Quando criticado por aceitar estudantes não cristãos, ele respondia: Cristo nos ensinou a amar a todos, especialmente as crianças. Como posso negar educação a uma criança baseado em sua religião? Quando acusado de promover a agenda política ocidental, ele respondia mostrando os resultados práticos de seu trabalho: crianças que haviam aprendido ofícios úteis, jovens que se tornaram líderes responsáveis em suas comunidades, famílias inteiras elevadas da pobreza extrema através da educação de seus filhos. Em 1856, Alfonso expandiu seu trabalho estabelecendo uma segunda escola em Belém, especificamente focada em meninas cristãs, que enfrentavam desafios ainda maiores do que os meninos em termos de acesso à educação. Esta escola incluía não apenas educação acadêmica, mas também treinamento em habilidades domésticas avançadas que permitiriam às jovens contribuir economicamente para suas famílias.
Durante todo este período de trabalho intensivo, Alfonso manteve uma vida espiritual profunda, particularmente sua devoção à Virgem Maria. Ele estabeleceu o hábito de fazer uma peregrinação mensal a Nazaré, onde passava um dia inteiro em oração e reflexão na Basílica da Anunciação. Foi durante uma dessas peregrinações, em março de 1858, que Alfonso teve o que ele descreveu como sua segunda experiência mística significativa. Enquanto orava diante do altar da Anunciação, Alfonso sentiu novamente a presença distintiva de Maria, não visualmente como havia ocorrido em Roma, mas como uma comunicação interior profunda. A mensagem que Alfonso recebeu foi clara. Seu trabalho na Terra Santa era apenas o início de um apostolado maior. Ele era chamado a estabelecer uma congregação religiosa dedicada especificamente ao serviço das populações mais abandonadas e esquecidas, começando com as crianças da Terra Santa, mas eventualmente se expandindo para onde quer que houvesse necessidade. Retornando a Jerusalém após sua experiência em Nazaré, Alfonso começou imediatamente a trabalhar no desenvolvimento de uma nova congregação religiosa. Ele havia compreendido durante sua oração que o trabalho que estava fazendo precisava de uma estrutura mais permanente e mais ampla do que ele poderia fornecer sozinho. A nova congregação, que ele decidiu chamar de Irmãs de Nossa Senhora de Sião, seria dedicada especificamente ao apostolado educacional entre crianças abandonadas e à promoção do diálogo interreligioso, particularmente entre cristãos e judeus. O nome da congregação refletia tanto sua devoção à Virgem Maria quanto seu compromisso com a Terra Santa. Alfonso começou a recrutar candidatas para a nova congregação entre as jovens cristãs locais que haviam sido educadas em suas escolas e que demonstravam tanto vocação religiosa quanto capacidade para o trabalho educacional. Sua primeira candidata foi Miriam Boutros, uma jovem palestina de família cristã ortodoxa que havia se convertido ao catolicismo após estudar em sua escola de Jerusalém. Miriam tem exatamente o tipo de coração que esta congregação precisa, Alfonso escreveu ao patriarca latino. Ela compreende intimamente as necessidades da população local porque ela mesma cresceu aqui, mas também tem a formação educacional necessária para ser uma educadora eficaz. O processo de estabelecimento da congregação foi longo e complexo. Alfonso precisava da aprovação não apenas das autoridades eclesiásticas católicas, mas também das autoridades civis otomanas. Mais desafiador ainda, ele precisava desenvolver uma regra de vida religiosa que fosse adequada às condições específicas da Terra Santa. A regra que Alfonso desenvolveu para as Irmãs de Nossa Senhora de Sião era inovadora em vários aspectos. Além dos votos tradicionais de pobreza, castidade e obediência, as irmãs faziam um quarto voto especial: dedicar-se ao serviço das crianças mais abandonadas e ao trabalho pela reconciliação entre diferentes tradições religiosas. Nossa vocação específica, Alfonso escreveu na regra da congregação, é ser pontes de compreensão e amor entre comunidades que foram separadas por séculos de conflito e mal-entendido. Fazemos isto através da educação, que é a forma mais eficaz de transformar corações e mentes. Em 1860, 8 anos após sua chegada à Palestina, Alfonso recebeu a aprovação oficial do Vaticano para sua nova congregação. A cerimônia de fundação oficial ocorreu na Basílica do Santo Sepulcro em Jerusalém, com a presença do patriarca latino e de representantes de várias comunidades cristãs orientais. Durante a cerimônia, Alfonso fez um discurso que resumia sua jornada espiritual desde aquela noite transformadora em Roma 18 anos antes. Quando a Virgem Santíssima me visitou naquela noite em Roma, eu pensava que estava recebendo um presente pessoal, uma graça destinada apenas a mim. Agora compreendo que aquela visita foi o início de uma missão que se estende muito além de minha pessoa individual. Através desta congregação, o amor maternal de Maria continuará a tocar vidas de crianças abandonadas e a construir pontes de paz entre diferentes povos de fé. As primeiras 6 irmãs que fizeram seus votos na nova congregação incluíam 3 palestinas locais, 2 francesas que haviam vindo especificamente para se juntar ao trabalho de Alfonso e uma italiana que havia sido missionária em outras partes do Império Otomano. Com a fundação oficial da congregação, o trabalho de Alfonso expandiu-se rapidamente. Novas escolas foram estabelecidas em Nazaré, Haifa e outras cidades com populações cristãs significativas. Mais importante ainda, Alfonso começou a desenvolver programas de intercâmbio cultural que permitiam a jovens de diferentes tradições religiosas estudarem juntos e desenvolverem amizades que transcendiam as divisões sectárias tradicionais.
Os anos finais da vida de Alfonso foram marcados por uma serenidade profunda e uma sabedoria que atraía pessoas de toda a Europa e Oriente Médio. Sua reputação como educador, místico e construtor de pontes interreligiosas havia se espalhado muito além das fronteiras da Palestina. Em 1864, Alfonso recebeu a visita de seu irmão Théodore, agora também padre e trabalhando com comunidades judaicas na França. Os dois irmãos, que décadas antes haviam sido separados por diferenças religiosas aparentemente irreconciliáveis, passaram semanas caminhando juntos pelos locais sagrados da Terra Santa, refletindo sobre os caminhos misteriosos através dos quais Deus havia trabalhado em suas vidas. Quando você se converteu ao cristianismo, Alfonso disse a seu irmão enquanto caminhavam pela Via Dolorosa, eu pensei que você havia traído nossa família e nossa tradição. Agora compreendo que você estava respondendo a uma chamada divina, assim como eu respondi à minha própria chamada anos mais tarde. Deus usa diferentes caminhos para diferentes pessoas, mas o destino final é sempre o mesmo, o amor. Durante esta visita, Théodore ficou profundamente impressionado com o trabalho que Alfonso havia realizado. Você não apenas construiu escolas, ele observou, você construiu uma nova forma de viver a fé cristã, uma forma que honra tanto nossa herança judaica quanto nosso compromisso com Cristo. Em 1865, Alfonso começou a sofrer de problemas de saúde que gradualmente limitaram sua capacidade de trabalho físico intensivo. Mas ao invés de se retirar da vida ativa, ele usou este período para escrever suas memórias espirituais e para formar as lideranças da congregação que havia fundado. Suas memórias, intituladas Do Desespero à Esperança, uma jornada com Maria, tornaram-se um clássico da literatura espiritual católica. No livro, Alfonso descrevia não apenas os eventos dramáticos de sua conversão, mas as lições espirituais mais profundas que havia aprendido ao longo de décadas de vida religiosa ativa. A conversão não é um evento único, ele escreveu, mas um processo diário de escolher a luz ao invés das trevas, o amor ao invés do medo, a fé ao invés da dúvida. Aquela noite em Roma foi apenas o início de uma jornada que continua até hoje e continuará até meu último respiro. Uma das seções mais poderosas do livro descrevia sua compreensão madura de por que havia sido escolhido para uma experiência tão extraordinária. Durante anos me perguntei por que Nossa Senhora escolheu aparecer a alguém como eu, que a havia ofendido tão publicamente. Agora compreendo que exatamente por isso ela veio. Sua misericórdia é demonstrada de forma mais poderosa quando alcança aqueles que parecem estar mais longe dela. Minha conversão é uma mensagem de esperança para todos que se consideram perdidos demais para serem salvos. Alfonso Ratisbonne morreu em 6 de maio de 1884, aos 70 anos, em sua cela simples no convento das Irmãs de Nossa Senhora de Sião em Jerusalém. Suas últimas palavras, sussurradas para a irmã Miriam que o acompanhava, foram: ela está aqui. Maria está aqui. Vem me buscar. Na hora de sua morte, de acordo com múltiplas testemunhas, uma fragrância extraordinária de rosas encheu o quarto, embora não houvesse flores presentes. Este fenômeno místico, conhecido na tradição católica como odor de santidade, foi interpretado pelos presentes como um sinal da aprovação divina pela vida de Alfonso. O funeral de Alfonso Ratisbonne foi um evento extraordinário que demonstrou o impacto duradouro de sua vida e trabalho. Representantes de todas as principais tradições religiosas da Terra Santa estiveram presentes: cristãos católicos, ortodoxos e protestantes, judeus ortodoxos e reformistas, muçulmanos sunitas e xiitas. O patriarca latino, pronunciando a homilia fúnebre, disse: Alfonso Ratisbonne viveu a prova de que não existe coração tão endurecido que não possa ser tocado pela graça divina, não existe pessoa tão perdida que não possa ser encontrada pelo amor de Deus. Mas talvez o testemunho mais tocante tenha vindo de Miriam Boutros, agora Madre Miriam, superiora geral das Irmãs de Nossa Senhora de Sião. Padre Alfonso nos ensinou que os milagres não terminam quando a experiência mística acaba. Eles começam ali. O verdadeiro milagre da vida de Padre Alfonso não foi a visão que ele recebeu, mas os frutos que essa visão produziu: milhares de crianças educadas, centenas de famílias elevadas da pobreza, incontáveis almas tocadas pelo amor de Deus. Hoje, mais de 140 anos após aquela noite transformadora em Roma, a Congregação das Irmãs de Nossa Senhora de Sião continua o trabalho iniciado por Alfonso. Com casas em todos os continentes, as irmãs mantêm seu compromisso original com a educação das crianças mais necessitadas e com a construção de pontes de compreensão entre diferentes tradições religiosas. A Igreja Católica iniciou o processo de canonização de Alfonso Ratisbonne em 1934,
reconhecendo oficialmente as virtudes heroicas demonstradas em sua vida. Milhares de pessoas ao redor do mundo relatam ter recebido graças especiais através de sua intercessão, particularmente em situações que envolvem conversões religiosas e reconciliação familiar. Mais importante ainda, a história de Alfonso continua a tocar corações e transformar vidas. Em uma época de crescente secularismo e ceticismo religioso, seu testemunho oferece esperança de que nenhuma pessoa está além do alcance do amor divino, que nenhum coração está tão endurecido que não possa ser amolecido pela graça. A igreja de San Andrea delle Frati, em Roma, onde Alfonso recebeu sua visão extraordinária, tornou-se um local de peregrinação para pessoas que buscam sua própria experiência de transformação espiritual. Uma placa no local exato onde ele se ajoelhou naquela noite memorável lembra os visitantes de que aqui, em 20 de janeiro de 1842, a Virgem Maria apareceu a Alfonso Ratisbonne e transformou um inimigo em filho. Mas a verdadeira mensagem da vida de Alfonso transcende qualquer evento miraculoso específico. Sua jornada nos lembra que a transformação espiritual genuína é sempre possível, que o amor divino é mais forte do que qualquer resistência humana, que a misericórdia de Deus pode alcançar até mesmo aqueles que parecem estar mais distantes dela. Como Alfonso escreveu em suas memórias, eu era um homem que havia declarado guerra ao céu, e o céu respondeu enviando sua rainha para me adotar como filho. Se isso pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer pessoa. Esta é minha mensagem final. Nunca desistam da esperança, nunca se considerem perdidos demais para serem salvos, nunca duvidem de que são amados com um amor que transcende toda compreensão humana. A história de Alfonso Marie Ratisbonne permanece como um dos testemunhos mais poderosos do século XIX sobre o poder transformador da graça divina. Em uma época em que muitas pessoas lutam com dúvidas sobre a existência de Deus ou sobre seu interesse ativo na vida humana, o relato de Alfonso oferece evidência convincente de que o divino não apenas existe, mas busca ativamente aqueles que parecem estar mais longe dele. Sua vida nos ensina que os momentos de maior resistência espiritual podem ser exatamente aqueles em que estamos mais próximos de uma transformação revolucionária. Que nossa dureza de coração pode ser o prelúdio para um amolecimento extraordinário. Que nossos atos de desafio mais dramáticos podem ser transformados em testemunhos de fé igualmente dramáticos. Mais de um século e meio depois daquela noite extraordinária em Roma, a intercessão de Alfonso Ratisbonne continua a ser invocada por pessoas ao redor do mundo que buscam sua própria experiência de conversão e transformação. Sua festa é celebrada no dia 6 de maio, data de sua morte, mas para aqueles que conhecem sua história, cada dia oferece a possibilidade de experimentar o mesmo tipo de encontro transformador que mudou para sempre o curso de sua vida. A última palavra deve ser dada ao próprio Alfonso, que em uma de suas cartas finais escreveu: se minha vida serve para algum propósito, que seja este: demonstrar que não existe pessoa tão perdida que não possa ser encontrada, não existe coração tão duro que não possa ser amolecido, não existe alma tão escura que não possa ser iluminada pelo amor infinito de nosso Senhor e de sua Santíssima Mãe. Que todos que ouvirem minha história possam encontrar esperança para suas próprias jornadas espirituais. Esta extraordinária história de Alfonso Marie Ratisbonne nos lembra que os milagres não são apenas eventos do passado, mas realidades vivas que continuam a transformar corações e vidas até hoje. Se você foi tocado por este testemunho de fé, conversão e amor divino, compartilhe-o com outros que possam precisar ouvir esta mensagem de esperança. Inscreva-se em nosso canal para mais histórias inspiradoras de santos, místicos e pessoas comuns que experimentaram o extraordinário amor de Deus. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum novo relato destes testemunhos poderosos que continuam a ecoar através dos séculos. Que a intercessão de Alfonso Ratisbonne abençoe sua própria jornada espiritual, e que Maria Santíssima, que o visitou naquela noite transformadora em Roma, continue a guiar e proteger todos nós em nosso caminho para casa.